100,9. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Horas e 11 minutos agora, estamos de volta com o nosso Marco Zero nesta manhã do rádio, nesta manhã da Clube. 32 graus é a temperatura nesse momento em Foz do Iguaçu, tá quente, tá calor, é primavera, né, Paulinho? Mas a gente já vai tendo uma amostra do que será o verão de 2022, 2023. O verão já tá logo aí, né, dia 21, daqui a uns dias já teremos ele com força total. E aí não tem, daqui para frente só para trás. Até março. Para quem não gosta de calor como eu, tô lascado. Pelo menos horas. Até março, habitue-se, porque vai ser isso. Nessa fase eu viro o vampiro, só saio à noite. Né? Não adianta. 11 horas e 12 minutos agora. Nós estamos vivendo o nosso dezembro, mês de final de ano, mês de muita festa, congraçamento, né? Mas tem também uma data, não seria uma data, né? Mas uma lembrança, que é o Dezembro Verde. Para falar desse assunto, para entender o que é o Dezembro Verde, nós temos mais uma convidada aqui agora, Paulo Bozo. Exatamente, Moacir. A gente vai falar sobre uma das causas mais importantes aí da sociedade, e que você tem à frente pessoas voluntárias muito dedicadas a fazer esse trabalho, que é a proteção aos animais, né? Então você menciona, nós estamos no Dezembro Verde, é uma campanha, é um momento de reflexão e de alerta para que a sociedade combata aí, toda a sociedade envolva-se no combate ao abandono e os maus tratos contra animais. Quem vai falar sobre esse momento emblemático e também sobre o trabalho que realiza aqui na nossa cidade é a Noeli Cassini, ela que é a presidente da ONG Vida Animal, que faz esse trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Lembrando, Moacir, que dia 10 de dezembro, hoje, é comemorado o Dia Internacional dos Direitos dos Animais. Olá, Noeli, bom dia, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. É uma data muito importante e muito que deve se servir para nos instrumentalizar mesmo, para fazer esse debate com a sociedade, né, contra os maus tratos e o abandono dos animais, né? Contextualiza para a gente por que desse momento, por que Dezembro Verde e por que um dia para lembrar desse tema. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Então, o Dezembro Verde, ele foi... um pouquinho ele para a gente captar a tua voz bem? Isso. Tá bom? Perfeito. O Dezembro Verde é realmente o mês para se lembrar mais profundamente dessa questão. Por quê? Em dezembro, porque dezembro, janeiro e fevereiro são os meses onde se contabiliza o maior número de abandono de animais. Quando eu falo de animais, aqui eu estou falando de cães e gatos, que são geralmente o que as pessoas mais têm, né? Então, justamente é para que a sociedade preste atenção nesse fato, né? Então a gente chama atenção com o Dezembro Verde. Por que esse período aumenta tanto abandono e maus tratos? Então, na verdade, aumenta tanto porque as pessoas são covardes, são omissas, são egoístas. Elas querem tirar as suas férias, fazer a sua viagenzinha, e não querem pagar um hotelzinho, não querem pagar para que ninguém vá até a sua residência tomar conta dos seus animais, não querem pedir para um familiar que o faça, e então eles abandonam, simplesmente abandonam. Quando voltam, vão em feiras de adoção, falam com vizinhos e adotam novamente, e o ciclo é o mesmo. Ou seja, o bichinho vira descartável. Descartável. O que é considerado o abandono de animal, Noeli? Todo o animal que for tirado de dentro do seu espaço e deixado na rua é abandono. Também a gente inclui aí o abandono dentro do espaço, que é o abandono de você não cuidar desse animal, né? Você não prestar assistência médica veterinária quando precisa, ele não ter um espaço confortável, ele não ter os cuidados devidos. Isso também é um abandono, né? E é maus tratos. É crime abandonar animal? Sim, a Lei 9.605, que já é uma lei federal, que já é de 98, no artigo 32,
fala sobre isso, né? É o artigo que define. Daí nós temos a 14064, que veio aumentar as penas quando se consegue identificar, fazer a denúncia, identificar, e a pessoa é condenada. A gente fala desse aumento no período de férias, a gente está exatamente iniciando esse período, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, como você mencionou. Qual a orientação que você dá para os donos ou os tutores de cães e gatos nesse final de ano? Como é que as pessoas podem evitar esse abandono, deixar seu bicho sozinho em casa? Que tipo de recurso as pessoas podem ter, ou então de apoio, que elas possam recorrer para evitar esse tipo de situação, Noeli? Então, na verdade, primeiro elas precisam se conscientizar que animal não é coisa, que animal é deles, é responsabilidade deles e faz parte da família de cada um, né? É aquilo que eu falei no começo, falar com o parente, deixar água, comida disponível, e o parente que vá todos os dias, um vizinho, um amigo, todo mundo tem um vizinho, um amigo, né? Um familiar que possa ir ali, ficar um pouco com o bichinho, tratá-lo, ver se está tudo bem. Essa é uma coisa. Nós temos várias creches de animais hoje em Foz do Iguaçu, nós temos hotéisinhos, né? Claro que tem um custo, mas também quem está se programando para uma viagem já tem que programar o custo que vai ter com o animal, né? Certo. Então, é necessário que tenha esse olhar, que veja a situação, porque senão as férias dele, abandonando o animal, vai se tornar um problema muito sério para ele, né? Para o animal nem se fala, coitado, né? Mas para ele, se alguém denunciá-lo e for provado, ele responde criminalmente. Certo. Você prestou as orientações e agora o canal de denúncia, ou os canais de denúncia, se um vizinho, alguém vivenciar, né, testemunhar aí uma situação de abandono, a quem recorre? Como que faz para fazer a denúncia? Pode fazer a denúncia através do 156, né, que é da prefeitura, pode se presenciar na hora, pode chamar a guarda municipal, polícia militar, polícia ambiental, se estiver disponível, pode, se tiver condições de fazer uma foto, um vídeo, principalmente de um carro que esteja abandonando alguma coisa, ir diretamente à delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência, pode ir ao Ministério Público fazer também, e é muito importante essa questão. É um vizinho, tá ali, de repente não tem mais o animal, precisa ser questionado. O que aconteceu, vizinho? De uma forma educada, às vezes o vizinho doou, às vezes o animal está internado, então de uma forma educada, saber o que está acontecendo, que aquele animal não está ali. Da mesma forma, quando um vizinho, um parente vê uma fêmea prenha, e aí passou-se 2 meses, mais ou menos, e cadê os filhotes? Então questionar isso. Não tendo resposta satisfatória, fazer uma denúncia, sabe? Abrir uma denúncia, porque é só assim que se vai coibir, é denunciando para que os fatos possam ser apurados e as pessoas punidas. Quando a gente fala de abandono de animal, a gente tem que falar também sobre adoção responsável, como você tocou no início. O que a pessoa deve levar em conta quando ela ou a família decide adotar um cão ou gato? O que deve ser bem observado por essas pessoas antes de tomar essa iniciativa? Isso é uma questão muito importante, a adoção, né? É como se você fosse adotar uma criança. Então, você está adotando um animal, você tem que ver se toda a família está concordando que aquele animal venha fazer parte da sua família, tá? Você tem que ver o espaço que você tem, as condições financeiras tuas, se você pode adotar um animal pequeno, se você pode adotar um médio, se você pode adotar um grande ou um gigante, vai depender do teu espaço, das tuas condições. Você tem que jogar aquela imagem daquele cachorro junto contigo para daqui mais ou menos 10 anos e ver se lá na frente você vai se ver ao lado desse animal. Se você não se ver ao lado dele, não adote. Você não está preparado para adotar. Porque muitas vezes as pessoas vêm, né? Tem feiras que acontecem, por exemplo, no supermercado. O cidadão vai lá com a criança se empolga com o animal, o cidadão pega o animal ali naquele momento e leva para casa. Você não, às vezes, essa pessoa não faz esse cálculo, né? Que vai precisar de veterinário, medicação, vacina, vai ter a questão da viagem, adaptação do animal, de repente você mora numa casa, num apartamento. Então também tem que ter um cuidado com essas feiras, né, Noeli?
Na verdade, eu não gosto desse tipo de feiras. Nós, como conselho, vamos tentar regularizar essa questão, um espaço próprio, onde a pessoa vai lá realmente com a intenção de adotar. Exatamente. Tá? Porque essa adoção por impulso, ela é muito danosa. Muito danosa. Acontece, tem feiras aí que a pessoa doa 50 animais. Desses 50, 30, 40 vão voltar. E o restante, muitas vezes, não é cuidado. Adota-se por impulso. A gente vê que nessas feiras também muita gente leva o animal na hora ali, sem um vermífugo, sem nada. E quem está organizando aceita. Isso não pode acontecer, né? Temos feiras também bem organizadas, que são feitas periodicamente. Também acontece o problema da devolução, tá? Então, assim, é muito complicado. Quando você vai para uma feira que é num local mais aberto, mais público, com criança, você não saiu para adotar, você adota por impulso. Isso é fato, né? Muitas vezes, para não escutar o filho chorando, você adota por impulso. Essas adoções não costumam dar certo. Noeli, dezembro, a gente brincou aqui no começo da entrevista, calor, né, as temperaturas altas em Foz do Iguaçu. Tem alguma recomendação para os donos, os tutores de cães e gatos aí para que os animais sofram menos nesse período, né, como hidratação, etc. O que você pode dar de dica de cuidados especiais nessa época do ano que está bem quente em Foz do Iguaçu? Então, manter o animal em local arejado, que tenha sombra, tá? Não mantê-lo preso, mesmo lembrando que manter animal em correntes é crime, é multa. Tá? Então não pode. Então manter solto, local fresco, água fresca disponível sempre. Lembrar também daquele que está passando pela rua, então deixa um potinho de água ali na frente da sua casa, troque essa água 3, 4 vezes por dia, sabe? Esses são cuidados fundamentais. O animal sofre com o calor. História dizer que não sofre, ele sofre. Então você tem que ter esse cuidado. E outra coisa muito importante, nós estamos chegando aí no final do ano e a gente sabe que, apesar da lei contra a soltura de fogos de artifício com ruído, está em vigor, né, vigente, mas tem os desavisados e os abusados que ainda soltam. Então, assim, mantenha um cuidado especial com o seu animalzinho, né, para que não hajam as fugas que tanto acontecem nessas épocas, e é aquele desespero depois, meu animal fugiu e eu não acho, então cuide, né? A gente espera que esse ano não tenhamos tantos problemas, mas sempre é bom se precaver. Falando mais sobre abandono, a pessoa está com problemas financeiros, né? Não tem como cuidar do seu animal, isso justifica o abandono? Ou então o cão, o gato está bem velhinho, isso de alguma maneira justifica a pessoa se desvencilhar, deixar o bichinho abandonado, às vezes até para não vê-lo sofrer, ou em caso de doença, por exemplo, em alguma dessas hipóteses aí é justificável o abandono? Não, o abandono não tem justificativa em hipótese nenhuma. Tá? Se o animal está idoso, você tem que cuidar dele até o final. Se ele está passando por uma fase financeira difícil, não tem dinheiro, o animal ficou doente, faça uma ação, reúna os amigos. Eu já não digo assim, procure protetoras, porque parece que protetoras são anjos e que tudo cai do céu. Não é assim. Todas as protetoras estão esgotadas. Mas elas podem te indicar um veterinário, né, com preço social. Podem fazer um apelo por medicação nas redes sociais, geralmente um tem que sobrou, tal. Então nada justifica, sabe? Você passa por momentos difíceis na tua vida. Em algum momento você vai atravessar algum problema, mas o animal não pode ser descartado, em hipótese nenhuma. Inclusive tem uma ação sua e de outras protetoras agora em relação ao recolhimento de um animal que estava doente. Temos vídeo dele, podemos mostrar agora, Moacir? E aí a Noeli comenta depois. Exatamente, tem uma situação que eu quero colocar, vendo o vídeo aqui, é um husky siberiano, né, esse cachorro aqui, exatamente, né? Então, quando a gente fala às vezes que o cachorro está na rua, que o cachorro é abandonado, se pensa só no... Hoje não se fala mais vira-lata, como é que é o termo certo?
Sem raça definida. definida. Então, o pessoal pensa, mas é vira-lata mesmo, vou deixar para a rua. E também cachorros, né, que são, inclusive, né, de raças que não são nem da nossa região. Imagino que sofre esse cachorro com o nosso calor de Foz do Iguaçu. E a gente está colocando na tela, então, até para o seu comentário, Noeli, desse husky que foi socorrido aí. Está bem debilitado. O que aconteceu com esse cachorro? Nós recebemos um chamado no dia 25 de novembro, para mais ou menos às 15 horas da tarde, 16, que havia sido abandonado um animal há umas 5 horas no Parque Remador, naquela praça ali no Porto Meira. Então nós fomos até o local e as pessoas relataram que o animal havia sido realmente abandonado ali por um cidadão há tanto tempo e o animal estava muito mal, estava quase Ele estava convulsionando ali, né? Estava. Então eu recolhi esse animal, levei para uma clínica, né? Chegando na clínica, constatou-se que o animal havia saído recentemente de uma clínica, porque ele estava com sinais de sono. Então entramos em contato com várias clínicas e identificamos de onde ele havia saído. E através de todo esse trabalho, identificamos também o tutor ou quem está acobertando o abandono, né? E aí foi feito o boletim de ocorrência, porque houve o abandono, isso é crime, feito um boletim de ocorrência, estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis, inclusive sendo denunciado no Ministério Público. E isso qualquer pessoa pode fazer. Nesse caso, vocês conseguiram identificar a pessoa responsável pelo abandono. Se não foi ele o responsável, mas ele está acobertando alguém que abandonou. Certo. Noeli, ampliando um pouco a nossa conversa, muito triste, né? Continua internado. Ampliando um pouco a nossa conversa, o vídeo está sendo exibido ali, e as políticas públicas no município voltada aí à causa animal, as políticas de castração, principalmente, que esse é um dos principais instrumentos aí que vocês, protetoras, né, defendem, né, para controle de animais, e principalmente para diminuir ou conter, né, esse número de animais abandonados aqui em Foz do Iguaçu. Que avaliação que você faz das políticas de castração aqui, falando do município? Então, quando a gente fala em castração, a gente também tem que falar em educação, porque são duas coisas que precisam andar juntas, né? As castrações, esse ano, estão atrasadíssimas. Vão dizer, não, mas teve castração. Teve sim, teve castrações de machos, felinos e caninos, né? Que o Dr. Santos esteve à frente disso e foram feitas justamente para diminuir na questão dos gatos os casos de esporotricose, que está se tornando um problema sério de saúde pública. Né? E a de fêmeas, nós tivemos agora, em começo de novembro, as castrações que vieram através de verbas do Estado, no Castra-Pet do Estado, então foram castrados 1.080 animais, mais ou menos. Foi aquela ação no CTG Charrua agora recentemente. Exatamente, entre fêmeas e machos foi ali. Não foi dinheiro do município. Tá? Então vamos ao caso do município. O dinheiro, a verba, estava disponível desde janeiro, fevereiro. O dinheiro estava na conta. Estava disponível para a castração. A política, esse projeto não andou. Ele foi agora para a licitação, agora, semana passada, eu acho que foi, não lembro o dia, foi publicado em Diário Oficial. Então, nós tivemos aí vários meses sem que o projeto andasse, sem que as castrações, né, fossem feitas. Um ano, praticamente? Praticamente um ano. A gente não entendeu até agora o porquê desse atraso, porque por mais que você possa atrasar 30 dias, 40, 50, tal, porque o mais difícil é o dinheiro. Quando você tem o dinheiro, você faz a licitação. Por mais que a licitação demore 30, 40 dias para que seja feita, ela não vai demorar 6, 7 meses. Né? E durante todo esse período, com o dinheiro parado, o número de fêmeas prenhas aumentou consideravelmente e, consequentemente, o abandono de ninhadas. Né? Então, assim, foi realmente um descaso muito grande com essa questão. E esperamos que daqui para frente as coisas andem de forma diferente. Como entender isso, um atraso, uma negligência assim, tendo o dinheiro, o recurso, como você falou que é o principal, e tendo uma diretoria própria para tratar dessa questão, né? Como é que
como é que se deixa chegar ao ponto de atrasar em 1 ano uma medida de castração? Pois inclusive essa diretoria foi destituída, né? Porque realmente não cumpriu o que deveria fazer, que era realmente se voltar às políticas públicas e fazer com que andassem os projetos, né? Certo. Então, foi destituída e agora vamos esperar para ver o que vem aí. Uma pena, isso não andar com a velocidade necessária, né? Exatamente. Ainda falando de políticas públicas, uma clínica pública mantida pelo município e outros agentes governamentais seria uma solução para atender? É uma demanda de vocês, protetoras? Como que você vê isso? Sim, é uma demanda nossa, inclusive isso o Conselho também já viu, e a própria diretoria já estava vendo isso também, uma licitação para que clínicas façam uma parceria com o poder público para que principalmente as protetoras, que hoje fazem todo esse trabalho, mantêm aí quase 2.000 animais abandonados em suas residências, né? Eu mesmo estou com quase 400. Então, para que a gente tivesse esse suporte, pelo menos de clínica, porque é muito caro para nós. Porque um animal é um animal. Agora você multiplica isso. Uma recolhe 3, outra recolhe 10. A semana passada eu recolhi 12, sabe? Quase todos com casos clínicos. Então, nós precisamos dessa política pública de clínicas parceiras, né? Se correr atrás de recursos. Nós temos Itaipu, nós temos prefeitura, nós temos o ramo, principalmente o ramo hoteleiro e gastronômico, são maiores interessados nisso. Porque o que acontece? Muitos turistas, quando vêm para cá e veem animais nas portas de restaurantes, nas portas de hotel, eles ficam loucos, porque quem vem de outros países mais adiantados em políticas públicas não admite mais isso. Então, eles procuram, sabe? É uma ONG, alguém que possa ir lá recolher aquele animal. E não é bem assim, porque se você atender a todos os chamados, você não consegue. Muito bem, então fica aí o recado dado, né? Essa demanda das protetoras e protetores aqui de Foz do Iguaçu por essa iniciativa aí governamental para apoiar essa causa. Noeli, a gente chega ao fim da entrevista, te agradece muito pela participação e os esclarecimentos e te convida aí a fazer uma palavra final, uma mensagem nesse Dia Internacional do Direito dos Animais. Então, animal, eu repito, não é coisa. Animal é um ser vivente. Quando eu digo animal, eu não estou falando só do gato e do cachorro. Eu estou falando das aves, dos animais para abate, que infelizmente, né, existem. Estou falando de todos os animais. Então, nós temos que nos conscientizar que animal nós somos animais humanos e temos os animais que não são humanos. Nós temos a inteligência e precisamos cuidar deles. Eles dependem de nós e nós dependemos deles, né? O carinho, a atenção que a gente tem quando a gente precisa. Um abraço que não tem ninguém para dar e tu tem aquele animalzinho que vem te dar uma lambida, né? Então, nós precisamos deles, mais do que eles precisam de nós. Nós temos que respeitá-los. Animal não é animal de rua. Animal está na rua por alguém que não teve a decência de mantê-lo. Então, nós temos que cuidar disso. Que todos se conscientizem que animal precisa ser visto como um ser vivente, que precisa de cuidados, de atenção. É isso. Muito bem, Noeli, obrigado mais uma vez, tenha um bom dia. Falamos aí então, Moacir, sobre a causa animal aqui na cidade, né, vinculada aí ao Dia Internacional do Direito dos Animais e o Dezembro Verde, né, que faz essa reflexão. Lembrando que é um mês para a gente ampliar o debate, é um mês para a gente chamar a atenção da sociedade, mas os cuidados e a preocupação devem ser todos os dias, durante todo o ano, né? E aí a gente ouviu os esclarecimentos, os depoimentos aí também, o vídeo trazido aqui pela Noeli Cassini, que faz um grande trabalho na área de proteção animal aqui em Foz do Iguaçu, um trabalho, como ela diz aí, que cobra muito, né, das pessoas que estão envolvidas neles, da própria Noeli, que tem que viabilizar recursos para fazer o serviço, o atendimento, né? Muitas vezes vai em busca de uma ocorrência, de um atendimento, atender a uma denúncia, é mal recebida pelo proprietário
do imóvel, né? Às vezes tem ameaça, às vezes tem agressão. Então fica aí o nosso reconhecimento público ao trabalho das protetoras, né, que se dedicam de corpo e alma a essa causa aí, sem interesses políticos e eleitorais por trás, né, e sempre pensando aí pelo bem dos animais, pela proteção dos animais. Fica o recado aí, esse chamado público também do poder público, daquilo que precisa ser melhorado aqui na nossa cidade em relação à pauta das protetoras, Moacir. Marco Zero, onde tudo começa.